Fala, meus caros alunos e alunas, tudo bem? Como vão vocês? Hoje aqui eu estou testando um microfone novo aqui. Eu vi que o vídeo anterior da nossa aula chiou bastante o áudio, né? Então vamos ver se com esse aparelhinho aqui dá uma melhorada. Mas então, o tema da aula de hoje a gente vai falar sobre tempestividade. A gente vai verticalizar sobre o tema da tempestividade, sobre uma questão específica da tempestividade, que é a comprovação de eventuais causas suspensivas do prazo recursal. Vou fazer uma caminhada com vocês aqui, começando pela análise do que previa ou não previa o Código de Processo Civil de 1973. Aí nós vamos analisar a jurisprudência que foi firmada no âmbito daquele código, e aí depois a gente vai ver o que mudou no Código de Processo Civil de 2015 e as alterações jurisprudenciais que decorreram aí do Código de Processo Civil de 2015. Então nós vamos fazer aqui todo um histórico relacionado à tempestividade. Vocês vão ter capacidade para responder qualquer questão relacionada a esse problema. Então vamos lá, vamos começar. Olha só. Lá no Código de Processo Civil de 1973, tinha uma previsão de que os prazos não se encerravam em dias úteis. Essa previsão prevalece, tá? A diferença entre o Código de 1973 e o de hoje é que os prazos não só não se encerram em dias não úteis, como eles também não são contados hoje em dias úteis. Então vocês vão lembrar bem na aula que vocês tiveram sobre prazos processuais, de que hoje, por exemplo, se eu tenho um prazo de 5 dias que publica na data de hoje, eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, ele começa a contagem no dia seguinte à publicação, porque você exclui o dia do início e conta o dia do final. Então, o prazo ele se inicia na data da publicação. Só que eu não conto esse dia, então eu conto sexta-feira e, como nós vamos ter um final de semana, eu não conto o sábado, o domingo e nem o feriado. E aí eu vou contar segunda, terça, quarta e esse meu prazo de 5 dias ele se encerra na quinta-feira, porque são 5 dias úteis. Imaginando que não tem um feriado de carnaval, ok? Só para exemplificar. No código anterior, o que nós fazíamos para contar o prazo? Essa questão do início da contagem, ela é a mesma. Então, publicou hoje, é o início do prazo, só que eu não conto a data do início. Começo a contar amanhã na sexta-feira. Conto o sábado, conto o domingo, já deu 3 dias, conto a segunda, o prazo vencia na terça-feira. Então, na prática, você tinha, por exemplo, um prazo de 5 dias, 2 dias a menos. Beleza. O que não mudou? Olha só. Se esse prazo de 5 dias, vamos supor, publicasse na segunda-feira, eu começaria a contar na terça, quarta, quinta, sexta e o quinto dia daria no sábado. Aí o vencimento desse prazo, o último dia do prazo, ele se prorroga automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, o prazo venceria na segunda-feira. Então, o Código de Processo Civil de 73, ele trazia esse dispositivo. Prazo não vence em dia não útil. Tem que prorrogar. Então, olha só o que dizia o artigo 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento, que é o que eu expliquei para vocês. E olha aqui, ó. Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que o fórum ficar fechado ou o expediente forense for encerrado antes da hora normal. Então, sempre que eu tivesse algum dia não útil que coincidisse com o encerramento do prazo processual no CPC de 73, esse prazo ele ficaria prorrogado ao primeiro dia útil subsequente. A questão é que, com relação aos recursos, não havia um dispositivo específico que tratasse sobre essa questão
da comprovação dessa causa suspensiva, a gente chama isso de causa suspensiva da contagem do prazo recursal, porque vai determinar a prorrogação do prazo. Então, o CPC de 73, ele não falava nada sobre a comprovação dessa causa suspensiva quando eu fosse interpor um recurso. Por quê? Porque quando a gente tem diferença de instâncias, naturalmente, nem sempre a instância superior vai ter ciência de que houve um feriado local ali que justificou a interposição daquele recurso fora do que seria o prazo convencional. Por exemplo, se eu tenho um processo correndo numa comarca do interior em que teve um feriado local em um determinado dia, o meu prazo ele se suspende naquele dia, naturalmente, né? E se, no caso do CPC de 73, o prazo estivesse vencendo nesse feriado local, nesse feriado municipal, eu poderia interpor o recurso no dia seguinte, sem problema nenhum. Só que para o Tribunal de Justiça saber que ali houve um feriado, eu precisava comprovar que aquele feriado existiu, e aí, nesse sentido, o Tribunal de Justiça iria aferir a tempestividade do meu recurso. Assim como, por exemplo, se houve um feriado municipal no local onde está o Tribunal de Justiça, na capital do estado, ou se houve um feriado estadual e eu estou recorrendo para um Tribunal Superior, o Tribunal Superior precisa que eu comprove esse feriado local para que ele possa avaliar a questão da intempestividade ou não daquele recurso. E o problema era esse. Como então que eu vou considerar isso? No CPC de 73, durante muito tempo, houve uma construção jurisprudencial no sentido de que, em caso de feriado local ou dia sem expediente forense, era necessário que o recorrente comprovasse no ato de interposição do recurso o fato que gerou essa suspensão do prazo recursal. Ou seja, era necessário que o recorrente juntasse ao recurso a prova de que não houve expediente forense ou que houve um feriado local naquele dia, sob pena do recurso ser considerado intempestivo, porque se entendia também que não era possível comprovar esse feriado local posteriormente. Beleza. Seguimos aqui. Em 2012, aqui tá errado, tá, gente? É 2012, eu coloquei 2021. Mas em 2012, o STF mudou essa jurisprudência, porque ele entendeu que a comprovação dessa causa suspensiva poderia ser feita posteriormente em agravo interno. Ou seja, o que acontecia? O processo chegava no Tribunal Superior sem indicação nenhuma de comprovação de feriado local fora do prazo de interposição de recurso. O Tribunal Superior, o ministro relator, ele não conhecia do recurso, decretava ali o não conhecimento do recurso porque ele era intempestivo. Aí a parte entrava com um agravo interno, porque agravo interno é o recurso cabível contra uma decisão monocrática, uma decisão unipessoal. Então a parte entrava com esse agravo interno, juntando a comprovação do feriado local, no caso, né, ou poderia ser qualquer outra causa suspensiva. Por exemplo, a gente está vendo aí a questão da tragédia de Petrópolis. Lá não está tendo expediente forense e não é por causa de feriado local. Então, existe um decreto do Tribunal de Justiça que suspendeu o expediente forense durante vários dias lá. Então, cabe ao recorrente juntar essa documentação na interposição do recurso e de 2012 para frente, o STJ e o STF passaram a entender que seria possível a comprovação no agravo interno, ou seja, você já tinha uma decisão que declarava que o recurso era intempestivo, mas ainda assim, se você juntasse o documento ali no agravo interno, ele poderia ser conhecido como tempestivo. Olha só o que decidiu em 2012 o STJ. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no tribunal de origem, que implique prorrogação do termo final para sua interposição. Lembra, prazo vencido em dia útil é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, dia não útil, desculpa.
pode ocorrer posteriormente em sede de agravo regimental. Agravo regimental, a título informativo, é o nome que se dava anteriormente ao que hoje nós chamamos de agravo interno. Então, toda vez que vocês lerem agravo regimental em algum lugar, leiam agravo interno. Ok, bacana. Aí veio o CPC de 2015 e aí a coisa deu uma embananada. Lembra que eu falei que a questão da necessidade de comprovação do feriado local ou da causa suspensiva da contagem do prazo recursal no ato de interposição do recurso foi uma construção jurisprudencial, porque não existia dispositivo legal específico que tratasse dessa matéria. Quando veio o CPC de 2015, o legislador colocou lá uma regra específica sobre a comprovação da tempestividade, que trouxe o que a jurisprudência já dizia: tem que comprovar no ato de interposição do recurso. E aí a gente instaura uma celeuma. Por quê? Isso não traz nada de novo, efetivamente. O STJ, o STF, todos os tribunais já tinham esse entendimento bastante consolidado. E o problema é que o Código de Processo Civil, ele trouxe ainda alguns dispositivos, como a gente já conversou em sala de aula, que tratam do tal princípio da primazia da decisão de mérito. Sempre que for possível avançar no julgamento do mérito, sempre que for possível corrigir erros formais sanáveis, a gente deve privilegiar a correção desses vícios e avançar no julgamento do mérito do caso. Tanto é que vocês vão lembrar que o artigo 932, parágrafo único, traz expressamente que antes de considerar ou antes de inadmitir um recurso, o relator ele tem o dever de conceder um prazo ao recorrente para sanar um eventual vício que seja verificado ali no ato de recorrer. E a doutrina, então, evidentemente diz claramente, olha só, se o sujeito interpõe um recurso e não comprova o feriado local, o relator ele tem o dever de intimar a parte para comprovar que o recurso dele é tempestivo. Porque uma coisa é o recurso ele não ter a prova da tempestividade, outra coisa é ele ser intempestivo. Então a doutrina dizia, olha, como a prova da tempestividade é um vício sanável, então o relator tem que intimar o recorrente para que o recorrente junte a prova do feriado local sob pena de não conhecimento do recurso por aí sim em intempestividade. Parecia muito simples, parecia muito claro, mas o STJ não entendeu assim. A partir da entrada em vigor do CPC, o STJ passou a entender que não seria mais possível a comprovação posterior, porque o CPC previa expressamente o momento de comprovação da causa suspensiva do prazo recursal. E afastaram, inclusive, a possibilidade de comprovar posteriormente a tempestividade do recurso. Significa que o STJ, que antes admitia a comprovação da tempestividade do recurso no agravo interno, além de não mais admitir essa comprovação no agravo interno, também entendeu que não cabia concessão de prazo para o recorrente para ele juntar a prova da tempestividade do recurso dele, simplesmente porque agora o CPC diz que deve ser comprovado o feriado local no ato de interposição. Então, se é no ato de interposição, não pode ser depois, e isso, na visão do STJ, é um vício insanável. O STJ afirmou esse entendimento no agravo interno, no agravo em recurso especial 957.821, e agora a gente vai analisar alguns trechos dele aqui. Veja só, esse aqui é o voto vencedor da ministra Nancy Andrighi. O acórdão não foi unânime, tá? Isso é importante considerar. O relator, que é o ministro Raul Araújo, ele votou pela aplicação
do parágrafo único do artigo 932 para conceder prazo para que o recorrente comprovasse ali a tempestividade do recurso dele, mas não foi esse entendimento que prevaleceu. Então diz aqui a ministra Nancy Andrighi e a maioria dos ministros do STJ. A interpretação conjugada dos dispositivos legais revela que a intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do artigo 932, que é o que determina que o relator deve intimar a parte recorrente para sanar vícios relativos à admissibilidade do recurso, porque o STJ entende aqui que a comprovação da tempestividade é vício insanável. Então continua a ministra, sob essa ótica, ainda é possível concluir que a ausência de previsão específica da parte para comprovar em um segundo momento o feriado local, como só ia acontecer no artigo 1007, parágrafo 4º do CPC, com relação ao recolhimento do preparo, representa, em verdade, um silêncio eloquente do legislador que não autoriza a interpretação extensiva. Ou seja, o que a ministra está querendo dizer aqui é o seguinte: quando o legislador quis possibilitar que um vício fosse corrigido, como é o caso do preparo, que tem uma previsão específica no artigo 1007, parágrafo 4º, o CPC deixou claro como seria feita essa comprovação, o que não aconteceu no caso da tempestividade. Então, o STJ aqui, pela voz da ministra Nancy Andrighi, disse o seguinte: quando o legislador quis, ele disse, esse vício vai ser corrigido dessa forma. Como ele não falou nada com relação à tempestividade, então eu entendo que, na verdade, o legislador concorda comigo que isso é um vício insanável, porque aqui, como eu já entendi que não aplica o parágrafo único no 932, que é a regra geral, o fato de não existir um dispositivo específico tratando dessa questão também me leva a crer que não se deve autorizar a comprovação posterior da causa suspensiva do prazo recursal. É o que entendeu a ministra Nancy e ela encerra. A jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC de 73 não subsiste ao CPC de 2015. Ou se comprova o feriado local no ato de interposição do recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se em consequência a coisa julgada. Recapitulando, o STJ entendia de 2012 para cá, e o STF também, que era possível a comprovação posterior de um feriado local, por exemplo, no agravo interno contra a decisão que inadmitia o recurso por intempestividade. Quando veio o CPC de 2015, trazendo um dispositivo específico sobre a comprovação da tempestividade, o STJ mudou de entendimento. Não dá mais para comprovar depois. Não se aplica nem mesmo o artigo 932, parágrafo único, que seria uma regra geral de saneamento de recursos inadmissíveis, mas com vícios sanáveis. O STJ entende que a falta de comprovação do feriado local é vício insanável. Então, se você não comprovar no ato de interposição, dançou, já era recurso intempestivo. Não adianta chorar, não adianta fazer nada, sua causa transitou em julgado e você perdeu a chance de rediscutir a questão. E aí vocês me perguntam, como que eu comprovo esse feriado local? Sempre que não há expediente forense, por alguma razão específica, o Tribunal de Justiça, ele lança um decreto informando, olha, na data tal não vai haver expediente forense. Se for um feriado estadual, por exemplo, ele tem que estar previsto em lei. Se for um feriado municipal, também tem que estar previsto em lei.
Então você tem três opções. Ou você junta a lei municipal, que prevê o feriado, ou você junta a lei estadual, que prevê o feriado, ou você junta o decreto do Tribunal de Justiça ou daquele foro específico, daquela comarca específica, informando que não houve ou não haverá expediente forense em uma determinada data. E aí a gente chega no problema que é muito pertinente para essa época, porque a gente está em véspera de carnaval. Não sei se vocês sabem, mas a segunda-feira de carnaval, ela não é um feriado previsto em lei. O feriado previsto em lei, ele é só a terça-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas até o meio-dia. Legalmente falando, a segunda-feira de carnaval, portanto, não é feriado. Não é feriado. E aí se gerou um problemão no STJ. Por quê? Recurso bate no STJ, a primeira coisa que eles fazem é contar o prazo para ver se já dá para matar o recurso na intempestividade. E sempre depois de feriados de carnaval e da Semana Santa, porque, salvo engano, a Sexta-feira Santa também não é feriado previsto em lei, todo mundo que interpunha recurso logo depois dessas datas, acabava tendo um problema se interpusesse o recurso no último dia de prazo e não juntasse a comprovação do feriado local na segunda-feira. Por quê? Porque o STJ entendia o seguinte: olha só, segunda-feira de carnaval não é feriado, não está previsto em lei. Então, para que ele seja tempestivo, tem que comprovar, e tem que comprovar no ato de interposição. Isso naturalmente virou um problemão. E aí o STJ julgou essa questão. Sob qual ótica? A questão da possibilidade de comprovação posterior já estava decidida, né? Como eu falei, em 2017 o STJ definiu essa questão da impossibilidade de comprovação posterior. A questão da segunda-feira de carnaval, ela era uma questão sobre se o feriado de segunda-feira de carnaval poderia ser um fato público e notório e, portanto, independente de prova. Ou seja, como a gente sabe que segunda-feira de carnaval é feriado para todo mundo, ninguém trabalha, isso aí, o Brasil inteiro está festando, então não tem por que a gente ser tão rigoroso formalmente e exigir a comprovação desse feriado que a gente sabe que todo mundo está descansando e que não tem expediente forense em lugar nenhum. Pelo menos esse foi o posicionamento do relator num recurso especial. Eu vou colocar para vocês lá no sistema para vocês lerem. Mas, novamente, não foi o que prevaleceu. O que prevaleceu foi o entendimento de que não tem como. Segunda-feira de carnaval tem que comprovar que não houve expediente forense, sob pena de que o recurso seja considerado intempestivo, ou seja, afastou-se a possibilidade de considerar que o recurso interposto, ou melhor, que a segunda-feira de carnaval fosse um feriado público e notório e, portanto, independente de prova. Tomem cuidado, portanto, quando vocês forem atuar profissionalmente. Sempre na segunda-feira de carnaval e no feriado da Semana Santa, juntem os atos dos tribunais que suspenderam os prazos, para que vocês não corram risco de ter o seu recurso considerado intempestivo. O ideal é que vocês nunca protocolizem ou interponham um recurso no último dia do prazo, justamente para evitar esse tipo de situação. Mas se for necessário fazer, não esqueça de juntar a prova: lei municipal, lei estadual ou decreto do tribunal, de preferência mais de uma prova, se for possível, nunca é demais, não machuca. E é isso. Com essa aula, vocês agora sabem tudo sobre a questão da tempestividade e, inclusive, da comprovação das causas suspensivas do prazo recursal para fins de verificação de tempestividade, como fazer essa prova. Espero que
tenha ficado claro, mas qualquer dúvida eu fico à disposição em sala de aula ou por outro meio. E é isso. Bom carnaval a todos. Nos vemos em breve.